Olá, Bruno, meu cara, tudo bom? tudo Como é que bom, você está? Gustavo? Tudo certo. Prazer enorme ter viabilizado essa nossa conversa aqui. Eu acho esse assunto muito importante, por uma razão muito simples, Bruno. Eu acompanho o seu trabalho, tá? Sou um fiel seguidor aí das orientações que você dá Obrigado. para pais desesperados que precisam de uma luz, de um caminho. Eu acho que de todo o processo de educar filhos, de formar filhos, limpar fraldas, dar comida, cuidar de um bom soninho é a parte mais fácil. Quando vai chegando no aspecto de torná-los pessoas melhores, de formar, não o caráter a gente forma em casa, carinho, estar junto, mas formar alguém com ferramentas, com conhecimento, é um grande desafio. Você é um cara sensacional. E eu sou um viciado em estudo, Bruno. Cara, sempre fui bom aluno e hoje o meu É, trabalho é estudar as pessoas, é estudar o mercado, é estudar as ferramentas, é estudar o que empresas explicam sobre os seus produtos, explicar melhor do que elas para os meus seguidores. Então, é um desafio enorme passar isso adiante e por isso que eu acho que o nosso papo de hoje é fantasticamente importante para pessoas que precisam educar seus filhos e para adultos que precisam se educar. Porque ó, eu já vou resgatar uma pergunta que a Carol Feliciano fez para mim numa caixinha que eu coloquei ontem. Que estratégias utilizar para conscientizar a criançada da importância dos estudos? Não é só criançada. O mundo está se transformando. Nós temos que nos conscientizar da importância do estudo, do aprendizado, do envolvimento. Então, é um prazer enorme começar esse papo com você, Bruno. E, poxa, acho que muita coisa vai se desdobrar daqui para as pessoas colocarem em prática nas suas vidas. legal, Gustavo. E eu volto primeiro a pergunta para você. Como que você faz para os seus filhos estudarem? Porque eu vejo você postando sempre eles estudando, e aí depois eu completo aqui com o que eu acho que funciona. Quer dizer, o que eu acho, não, o que eu sei que funciona aqui com os meus alunos. Primeiro ponto é ter consciência que cada ser humano é um ser humano único, né? Meus filhos estudam mais ou menos, né? Eu tenho uma filha que é estudiosa, a Gabriele, Uhum. ela é apaixonada por estudos, por ferramentas. Pai, quero baixar um aplicativo que me ajuda a fazer notas, a organizar. Quero um caderno de gramatura maior para usar canetinhas coloridas e isso me ajuda a organizar a leitura das minhas anotações, das minhas fichas, né? Então, ela é uma estudiosa. Os outros, olha aí, ó, olha lá, olha lá as famosas É, canetinhas. O Guilherme, ele é um cara muito prático, ele é um cara muito funcional, ele estuda o que é necessário, ele estuda na medida do que ele acredita que precisa. Ele não uhum. compete com ele mesmo por notas, né? Então ele é um cara assim que tem a grande qualidade de ser tranquilo. E a Carol é a menor, ainda não está muito claro qual que é o processo dela, mas ela vai um pouco na linha do irmão, né? Ela é uma excelente aluna, ela gosta muito das ferramentas de estudo, ela tem orgulho dos livros, dos cadernos, mas ela também não é daquela de mergulhar nos estudos, ela não compete com ela mesma por nota, né? Ela compete por habilidades, ela é uma artista nata. Então, acho que Que o legal. ponto de partida de ter meus filhos a questão não é nota, não são filhos nota 10. Eu nem quero que eles sejam nota 10. Eles são nota 10 em inteligência emocional, eles são nota 10 em Isso. caráter, são pessoas, Uhum. crianças que a gente gosta de estar junto com elas, os adultos gostam de estar, outras crianças gostam. Então, nesse ponto, eu sou muito preocupado, né? E a gente está sempre orientando, sempre conversando, sempre dando exemplo. Mas acho que um ponto importante para eles terem essa autenticidade é dar um pouco de liberdade para eles também. Eles transmitirem no processo deles o que eles são, né? Se eu tentar tornar o Guilherme um estudioso, talvez eu esteja destruindo um cara de um relacionamento fantástico. Então, eu preciso dar um pouco dessa noção de equilíbrio. Então, Uhum. acho que o ponto de partida é reconhecer o que são essas crianças. Cara, você sabe que eu recebi uma mensagem, eu fiz uma semana de conteúdos gratuitos aí, e eu recebi uma mensagem de uma avó que quando eu falei pra ela que, quer dizer, ela viu um vídeo meu falando que não podia brigar, ou que, enfim, evitar as brigas e broncas e castigos, e ela pensou, nossa, que absurdo. Aí ela foi olhar pra ver o que eu tava falando mesmo, e ela falou, bom, eu já tentei de tudo, vamos ver se isso aqui funciona. Em uma semana, o neto dela chegou pra ela assim, vovó, vem ver a lição de casa que eu tô fazendo, e ele sempre fugia da lição de casa, né? Então, assim, pra quem acha que funciona, pode ter funcionado, né? Brigar, colocar de castigo. Pode ter funcionado, funcionou. Minha mãe me colocou muito de castigo, não sei como é que foi na sua casa, Gustavo. Mas o ponto principal aí do que você falou, acho que é entender que cada um é diferente, né? Então, as crianças aprendem de jeito diferente, os adultos aprendem de jeito diferente.
Então, para os pais e para as mães aí que acompanham, como despertar ali o gosto pelos estudos, é entender que a inteligência de cada um é diferente, né? O Howard Gardner já fala isso desde 1982, falando das múltiplas inteligências, e acho que você conseguiu explicar, você tem 3 exemplos aí bem diferentes na sua casa, né? E os pais muitas vezes não aceitam que os filhos não são como eles, e esse é um dos principais problemas que eu enxergo. E tem o risco dos filhos serem comparados com os pais também, né? Pô, eu sou um adulto de alta performance, eu tenho destaque na minha área, então eu tenho que tomar muito cuidado com o risco dos meus filhos se sentirem à sombra da minha competência, né? De eu anular competências que eles têm, de eu anular paixões que eles têm, porque não, papai fez assim, deu certo, vocês têm que fazer também, né? Não é assim, né? Acho que o desafio de cada ser humano vivo, e os pais ajudam esses seres humanos enquanto eles são jovens, é de descobrir qual que é a sua missão, qual que é seu papel no mundo, qual que é seu papel na sociedade. E acho que não tem nada pior, nós estamos falando de sucesso, mas isso remete ao fracasso, não tem nada pior do que a pessoa entender que ela não tem uma saída que seja apaixonante. Quantas pessoas não estão trabalhando 3, 4 horas por dia no transporte público, mas 10 horas por dia de trabalho, e acha que a vida é só trabalhar, trazer dinheiro e pagar contas, porque essa pessoa não descobriu algo que a apaixone. O que apaixona não é o cara ser um médico, um engenheiro, advogado. Pode ser, porque tem médicos, engenheiros, advogados apaixonados pelo que faz, esses caras têm destaque e ganham muito dinheiro. Sim. Mas acho que apaixonado é aquele jardineiro que faz o trabalho dele e fala, cara, gosto tanto do que eu faço, você vê o cara fazendo, quando você dá um elogio, aquele cara, ele agradece explicando o que ele faz. Olha, eu estou fazendo desse jeito, porque se eu fizer com cada plantinha da mesma forma, elas não vão crescer de maneira saudável, então tem uma técnica para uma, para outra, para o tipo de solo. O jardineiro apaixonado vai fazer um jardim apaixonante, né? E isso vale para qualquer profissão. É esse tipo de paixão que nós temos que desenvolver nas pessoas, né? Vou recorrer a uma outra reflexão, uma pergunta colocar na caixinha. A Monique Ramos Zero perguntou: como não desistir de estudar, mesmo tentando e sempre fracassando? O que eu vejo dos meus alunos, principalmente, né, eu acompanho muito crianças ali entre 12 e 17 anos, às vezes até um pouco mais velhos, enfim, eu estudo muito sobre como que as pessoas aprendem. E tem uma coisa que eu percebo, principalmente nos alunos que falam sobre fracasso, eu sempre erro, é a visão de que sempre erra. Então, por exemplo, eu tenho um aluno que, recente agora, fez um vestibular, um simulado, tá prestando uma faculdade lá, que é a Faculdade dos Sonhos. Ela nunca estudou e, assim, eu acompanhei ela faz tempo, era difícil dela estudar. De repente, caiu a ficha para ela, qual que era o sonho dela, qual que era a faculdade que ela queria fazer. Ela descobriu, assim, e começou a estudar porque fez sentido para ela. E teve essa escolha apaixonante. Mas aí, a gente estava estudando, ela fez um simulado e aí em matemática ela acertou uma questão de 10. Aí ela falou: Bruno, meu Deus, eu nunca vou passar, tal. Eu falei: tá, não tem problema, ó, vamos ver o que você errou. Fizemos um plano, ela estudou. Semana seguinte ela foi fazer outro simulado, aí ela acertou 4 questões de 10. Bruno, meu Deus, não vai dar, 4 de 10 não é bom. Aí eu falei: cara, você aumentou de 1 para 4? Sério que isso é um fracasso? Olha quanto você está crescendo. Então, às vezes, a Monique, né? Às vezes a Monique só tá vendo a parte que ela não tá conseguindo ver o que ela consegue realizar. O que, para estudar, é super importante você ver que você está numa caminhada, porque é uma construção, não é do dia para a noite, não é uma dica, não é um método milagroso que vai fazer você lembrar para sempre. Às vezes, uma mudança de hábito ali nos estudos faz diferença, mas, assim, é o hábito que vai fazer diferença, é a caminhada, né? Assim como na riqueza, né? Na construção de riqueza. Exato. Esse lance do fracasso é curioso, né? Porque quando a gente vê uma pessoa de sucesso, a minha carreira é uma carreira de sucesso, eu me orgulho dela, mas eu olho pelo retrovisor, eu vejo vários lances que muitas pessoas encarariam como fracassos. Projetos que não deram certo, livros que... O meu livro para filhos, ele nasceu como Filhos Inteligentes Enriquecem Sozinhos. E eu via pais comprando esses filhos para os filhos lerem. Falando: não, cara, esse livro é para pais, não é para filhos. Eu reescrevi o livro para ele ficar mais leve, relancei com o título Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos. Entender que o processo de digerir o erro, digerir um pseudo-fracasso é parte do sucesso, é muito importante, você não acha? Sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente vai falar com os alunos aqui, é a parte de, assim, primeiro que o feedback é super importante. Aí quem pergunta de método de estudo, quanto mais rápido você tiver um feedback de que, beleza, eu fiz uma questão e ela não tá certa, tá, por que ela não tá certa? Né? Então, ao invés de falar: nossa, meu Deus, errei. Então,
O erro faz parte do processo. Cara, assim, o seu professor de matemática que chegava na lousa e colocava a equação e de repente colocava a resposta embaixo, ele só faz isso porque ele já fez essa equação em casa. Ninguém vai dar uma aula sem estar com ela preparada, entendeu? Então, os alunos olham aquilo e falam, meu Deus, ele sabe muito, ele faz muito rápido. Não, é porque ele já fez várias vezes. Então, o fracasso sim faz parte do aprendizado e é muito bom, né, fracassar enquanto você está estudando, para você não fracassar na hora da prova, né? Quando a gente está falando de vestibular, concurso, tem que errar sim em casa, para no dia da prova você conseguir acertar. E acho que talvez a parte mais importante de uma prova não seja nem a execução, nem a nota, mas seja a revisão do Sem dúvida porquê nenhuma. você errou e a explicação do porquê que você caiu numa pegadinha, numa palavrinha que estava no enunciado. Entender que numa situação de prova, de teste, nós somos testados, nós somos pressionados. Nós tendemos a prestar menos atenção por causa da ansiedade, né? Então, treinar essa ansiedade é um ponto importante. Tem uma pergunta legal sobre foco. Charlene Crisóstomo perguntou: sou uma pessoa que perde o foco muito rápido. Como melhorar essa situação? Pós um bom descanso, boa alimentação, isso ajuda muito, não ajuda, Bruno? Os hábitos saudáveis fazem muita diferença na performance mental. A gente está falando que, quando eu estou falando de memória, de desempenho em provas, eu preciso entender como que quem vai desempenhar funciona. Então, o seu cérebro ele precisa de oxigenação. Então, antes de uma prova, faz ali uns polichinelo, né? Pode fazer uma flexão, porque isso ajuda a oxigenar o cérebro. Sono é super importante. E, Gustavo, assim, você não tem ideia de quantos alunos aparecem aqui com problemas de falta de atenção, falta de foco, e a mãe fala, eu acho que ele tá com TDAH, e ele tem, né, TDAH, vai fazer um monte de exame, e quando a gente vai ver é só falta de sono, a rotina de sono dele tá errada. Tanto que eu até entrevistei um psiquiatra especialista em sono aqui para trazer essas informações para as mães. A alimentação. Eu tive uma live com a doutora Flávia Gavioli falando sobre alimentação para performance mental também, e eu mudei algumas coisas na minha alimentação e é impressionante assim, a diferença que faz a sua disposição. Então tudo isso influencia, é o corpo inteiro que está fazendo aquela prova, não é só a cabeça, né? O celular é um dos maiores vilões, entre aspas, nesse problema, e uma das coisas que eu falo para a mãe é como transformar esse vilão em um amigo, né? Porque pode ser. Tudo depende de como a gente encara tanto o celular, o sono, né, o horário de dormir, quanto a nota, a recuperação. A gente tem que ressignificar isso, né? Então, a recuperação é uma chance que você tem de fazer diferente. O celular, né, ao invés de ser seu vilão, a gente pode falar, se você estudar, você tem direito a jogar, mas vamos colocar um limite, porque a gente precisa conversar com as crianças e mostrar. Você percebe que você fica mais acelerado, que é mais difícil dormir nos dias que você fica no celular até tarde? Envolver elas nessa decisão de tirar o celular mais cedo, porque muitas vezes os pais chegam e falam, não, daqui chega, acabou, e aí rola aquela briga, a criança fica brava, ou enfim. É difícil pra gente que é adulto sair desse celular, gente. Imagina pra eles. O castigo faz a criança dormir tensa, né? Ou seja, não ajudou muita coisa também, né? O Eric e o Juan Paulo, ele perguntou, tecnologia demais durante os estudos pode atrapalhar? É o que a gente está comentando, pode, mas eu acho que bem utilizada a tecnologia mais ajuda do que atrapalha. Meus filhos vão para a escola hoje carregando um iPad, não tem que carregar uma mochila de 25 quilos de livros, né? Falei da Gabriele, ela é uma fuçadora, uma devoradora de aplicativos que ajudam a fazer notas, a montar gráficos, a resumir assuntos, a ter uma inteligênciazinha artificial ali para organizar o assunto dela. Então, acho que a tecnologia bem utilizada mais ajuda do que atrapalha. Agora, a tecnologia em excesso, aquela de pais que, por causa da vida corrida, por causa do mau preparo, talvez, fala, filho, fica aí, né? Fica em silêncio, aquela família que vai ao restaurante, estão todos jogando, conversando, interagindo no celular, essa tecnologia atrapalha, né? Atrapalha socialmente, atrapalha o sono, atrapalha os estudos. Você tem alguma orientação de como explorar melhor a tecnologia? Controle parental, aplicativos corretos, que sugestões você dá para lidar com essa tecnologia que, em muitos casos, atrapalha? Assim, se a gente for falar de educação das crianças, esses aplicativos de controle parental são excelentes, a ideia é ótima. Mas, assim, posso te falar que, rapidinho, eles aprendem a burlar quando eles querem. Então, a melhor ferramenta de controle parental é uma boa conversa, é você estar aberto para ouvir os sinais que o seu filho te dá. Então, entender por que ele quer, se ele quer entrar num site ali que você acredita que é perigoso, por que ele quer entrar ali? Da onde que vem essa curiosidade?
né? Quem que estimulou ele a ver aquilo? Né? Então, se você tiver uma boa conversa com seu filho, se você prestar atenção, e é muito mais ouvir, Gustavo, e eu sei que você faz bastante isso, né? Muito mais ouvir e prestar atenção nas entrelinhas do que eles estão falando, do que quando você pergunta, filho, sei lá, por que você quer isso? Não sei. A primeira resposta vai ser não sei, porque é difícil elaborar. E a gente precisa ajudar eles a elaborar isso. Né? Isso vai ajudar muito mais em questão de controle parental do que o aplicativo em si. Quer dizer, o aplicativo ajuda, é bom você saber onde ele está, né? O que ele está fazendo. Mas eles sabem burlar. Então esse é um ponto interessante. Agora, falando de tecnologia e estudo, tem muitas ferramentas muito legais para quem quer estudar, para os bons estudantes, né? Então, assim, eu conheço uma ferramenta para pessoa que quer passar em residência de medicina. Então, eles ajudam você a montar o seu cronograma, né? Também tem os cursinhos online que também eles pegam tudo que você não sabe e você estuda só aquilo que você não sabe. E aí a gente também já pode falar de métodos de estudo, se você quiser, né? Porque muitas vezes a gente acaba estudando muito, perde muito tempo estudando coisas que a gente já sabe, quando a gente podia estar estudando as coisas que a gente não sabe, né? Exatamente. Agora, pô, você falou métodos de ensino, de estudo. Quais são as principais técnicas para o bom estudo? Para adultos, para crianças, se quiser dividir também, fala primeiro para crianças e como isso funcionaria na vida adulta, mas o que são técnicas de estudo para estudar melhor? Primeiro, independente de adulto ou criança, a gente tem, óbvio, tem uma variação hormonal, tem algumas coisas que estão sendo construídas aqui no cérebro, no corpo inteiro das crianças, mas a memória funciona basicamente do mesmo jeito. Né? Então, antes da gente falar de técnicas, a gente precisa entender, por que essas técnicas funcionam? Para que eu quero fazer isso? E a primeira coisa, assim, a gente precisa entender memória. Tem duas principais formadores de memória. Todo mundo, normalmente, quando fala de memória, técnica de memorização, fala sobre repetição. E aí ficar repetindo, repetindo, repetindo. E sim, Gustavo, não sei se você faz isso pra lembrar das suas coisas, mas só repetir é muito chato, gente. É muito chato ficar repetindo, repetindo, repetindo. E o outro principal formador de memória é a emoção. Então tem que ser legal, né? Porque se for chato, a sua memória é apagada. O seu cérebro desliga e fala, isso aqui é chato, eu não quero lembrar disso. Então tem que ser legal. E a gente precisa pensar como que a gente faz para ser legal. Então eu preciso primeiro, se eu for um adulto, entender por que eu estou estudando, né? Aí é para ter um cargo melhor? Tá. Para que eu quero um cargo melhor? Aí para passar no MBA? Tá. Para que eu quero passar no MBA? E explorar bastante esse porquê para você lembrar dele quando vier aquela preguiça de estudar. Se for o seu filho ou sua filha, ajudar ele a entender quais são os motivos dele estudar. E eu tenho um exercício que eu dou para as mães e para os pais aqui, que é liberado gratuito aqui também, para ajudar os pais a fazerem esse exercício com os filhos de despertar o gosto, de entender o porquê. Porque muitas vezes eles estão estudando só porque alguém mandou. Eles nunca pararam para pensar por que eles estudam. Então, a primeira parte é você entender por que você estuda. Depois, né, a gente precisa entender como que funciona a memória para que ela vire uma memória de longo prazo. Não sei aqui quem já fez uma viagem muito legal, você não precisou fazer ela 2 vezes, porque ela foi muito legal. Então, quando a gente transforma esse estudo em algo legal, fica muito fácil. Mas o que acontece quando essa coisa é legal? A gente lembra várias vezes, a gente quer contar para outras pessoas. Então, a repetição desse algo legal se torna natural. E toda vez que a gente precisa contar a história daquilo que foi legal, sei lá, a vez que eu fui para Disney, ou enfim, né, não sei quais são as experiências que as pessoas têm aí, mas quando eu tenho que contar para a pessoa, eu testo a minha memória e eu uso ela. Então, qualquer método de estudo mais eficiente vai ter que usar a memória e forçar a memória para que você se lembre. E normalmente as crianças e adolescentes olham as pessoas contando as histórias e falam, eu não lembro, eu não sei. E a primeira resposta é eu não sei. Só que se a gente dá um tempo para elas lembrarem, você fica, então tenta aí lembrar. Não, eu não sei. Tá bom, tenta. E a gente precisa ser paciente nesse momento e dar o tempo de pensar. Porque aí daqui a pouco, será que... Aí, quando eles começam assim, que eu vejo que o olhinho já mexeu, eu falo, pode falar, mesmo se for errado, tá? Não tem problema. Porque normalmente eles estão com medo de falar. Aí eles falam, é bem por aí, e a gente vai consertando ali o caminho deles para eles lembrarem. E então, eu preciso sempre testar a minha memória, né? Então esse é o principal ponto. E aí, antes de eu falar sobre as técnicas em si, eu posso falar sobre o que não é estudar? Vamos lá, manda ver, que o que atrapalha os estudos é a técnica errada, né? Bom, ler não é estudar, né? Grifar, tem muita gente que usa o marca-texto, né? Eu pego o livro e eu
Nossa, passo marca-texto em tudo. A neurociência já provou que, assim, grifar pode até ser algo gostoso, prazeroso, fica mais fácil de você recuperar a informação depois, mas não aumenta a retenção de aprendizado em nada, né? Resumos. Resumos não são parte do estudo se for um resumo que é só copia e cola. Se eu pego o seu livro aqui, leio um parágrafo, falo, ah, beleza, né? Armadilha é a palavra importante. Vou escrever aqui armadilha, só copiar e colar, também não vai ser estudar. E aí, estudar por obrigação também não vai ajudar em método de estudo. Então, esses são os principais erros ali que eu vejo as pessoas, tanto crianças quanto adolescentes, cometendo na hora de estudar. E aí, como que funciona? Bom, Bruno, se ler não é estudar, como que eu faço, então? Né? Então, você tem que ler e ler ali, por exemplo, vou pegar o seu livro de exemplo, tudo bem? Você não se incomoda, né? Vamos lá, bom exemplo. Então, tá bom. Bom exemplo. Eu vou lá, eu pego um parágrafo aqui, eu pego um parágrafo do livro, leio o parágrafo, fecho, e aí eu pego um caderno, uma folha branca, e eu anoto ali o que eu lembro naquele momento. Então eu não fico revendo, buscando aquela informação ali, eu fico forçando a minha memória a colocar aquelas informações. E aí o ideal é, você começa lendo um parágrafo fazendo isso, depois você vai lendo a página fazendo isso, ou no final, por exemplo, terminei de assistir uma aula, achei algo muito legal, eu vou lá e faço um resumo do que eu vi, baseado na minha memória. Se a aula fica gravada, aí você tem uma possibilidade muito boa de rever a aula e perceber o que você não viu daquela aula. E aí eu sugiro que, nesse momento de você anotar o que você não viu, você anote com uma outra cor, para ficar muito visível o que você lembrou de cabeça, o que estava mais fresco na sua memória, te chamou mais atenção na primeira vez, e o que você tem que lembrar. Então, isso aqui a gente usa aqui, eu chamo de a técnica do resumo perfeito, né? Quando a gente vai fazer o resumo, então eu faço o resumo, reviso o texto, vejo o que faltou e eu coloco uma cor. Essa é uma técnica que funciona muito quando a gente vai estudar matérias de humanas. Como que eu adapto ela para exatas? Eu vou lá, leio, faço um formulário, vejo quais fórmulas faltaram e uso a cor do mesmo jeito. Então, é porque eu vi que tinha uma pergunta já que era como adaptar os diferentes métodos para diferentes matérias. Então, quando você entende o fundamento de como que funciona a memória, fica muito mais fácil de estudar. Quem perguntou foi a Lips Ribeiro 99. Por que técnica de estudo, na maioria das vezes, serve apenas para alguns conteúdos? Né? É uma afirmação da pessoa, na verdade, primeiro que a técnica serve para conteúdos que você não aprende automaticamente, que tem conteúdos que você é apaixonado, você assiste a aula, gosta do professor, gosta daquele tema e você naturalmente absorve, você precisa de menos técnica de estudo. E, obviamente, quando você está estudando exatas, eu acho que em exatas a repetição ajuda mais do que a repetição da leitura. Sim, assim, Kumon, o que eu vejo dos meus alunos aqui, ou eles amam ou eles odeiam, né? E aí, se o seu filho tá odiando o Kumon, cara, tira porque não vai funcionar. Se ele tá gostando, show de bola, porque tem que ter emoção envolvida. Né? Então, o Kumon, sim, ele é muito repetitivo, mas se o aluno tá gostando, tá funcionando, entendeu? Esse que é o ponto. A repetição funciona assim. Eu acho que tem a questão da pessoa... Eu acho que a pessoa tem uma predisposição para certas formas de aprender. Né? Tem gente que lê e sente paixão pela leitura, tem gente que precisa ouvir, né? É mais auditivo, é mais visual. Acho que a repetição é o mesmo processo. Tem gente que, eu vou reler algumas vezes até consolidar, e a gente fala, cara, eu já li uma vez, por favor, não quero nem tocar nesse assunto. Então, se ele não leu direito, ele não aprende, não é um pouco disso? Sim, existem os estilos de aprendizagem, né? E, assim, todo mundo consegue aprender com todos eles, né? Por mais que eu seja mais visual, ou mais auditivo, ou mais sinestésico, eu consigo aprender com todos eles. Mas o ideal é, quanto mais memórias diferentes eu formar, melhor. Então, se eu gosto de ler, legal, fui lá, li. Aí eu vou lá e faço um desenho. Aí depois eu vou lá e tento explicar para alguém. Então, quanto mais memórias diferentes eu formar, mais chance eu tenho de lembrar daquele conteúdo quando ele for solicitado por uma situação externa. Ainda levando em consideração técnicas de aprendizagem, eu era o típico aluno que pouco estudava. Não dedicava muitas horas aos estudos. Eu era o aluno que absorvia na sala de aula. Acho que qualquer família percebe nitidamente qual que é o comportamento do seu filho. Ele aprende bem na aula. Se o aluno falta naquele dia, é um desastre. Se ele vai doente para a escola, é um desastre. Se ele vai desfocado, mal alimentado, atrasou, é um desastre. Né? Então, ele não vai conseguir estudar. Ele não tem o hábito, não tem a técnica, então ele não vai conseguir tirar essa diferença porque ele não absorveu a aula. E tem aquele que estuda muito, mas que, se por alguma razão
calor, verão, bagunça na família, ambiente familiar não está legal, por mais que ele estude, ele não está absorvendo bem porque não está no que seria o ambiente adequado. Técnicas, né? Diferentes técnicas para diferentes situações. Como identificar que não está dando certo? Tem que esperar nota. A insatisfação do filho é suficiente. A insatisfação do adulto, não estou feliz, é suficiente. Qual que é a melhor forma de identificar isso, Bruno? Muito bom. Bom, eu sempre falo que nota é só um indicador, né? E a gente está indicando alguma coisa. Se está vermelho ali, está abaixo da média, está indicando que alguma coisa está errada, mas não é que a nota em si não é um problema. Então tá bom. Então, beleza, eu tenho a nota ali como um dos indicadores. Mas eu posso construir outros indicadores que são, muitas vezes, mais eficientes do que a nota em si. Tem uma pesquisa chamada Visible Learning, Gustavo, de um neozelandês, não, caramba, Nova Zelândia, da Nova Zelândia. Neozelandês, né? É neozelandês mesmo? Neozelandês, enfim. E aí ele analisou muitos metadados ali de 300 milhões de estudantes e ele chegou à conclusão do que mais impacta a aprendizagem de crianças e adolescentes aí. E uma das ferramentas que a gente pode usar, que é muito fácil de usar, é a autoavaliação. Você questionar, fazer a criança ou adolescente, ou mesmo para adultos, tá? Se questionar, quanto que eu me dediquei a esse conteúdo essa semana? Que nota que eu me dou para o meu aprendizado desse conteúdo essa semana? E se você fizer isso diariamente, semanalmente, você já consegue ter ali, e assim, Gustavo, eu faço com os meus alunos, e é muito engraçado como eles vão lá. A primeira resposta vai ser, eu me dou 7, né? Porque para eles eles não param para pensar, né? Então eu me dou 7 porque o 7 é eu fiz um pouquinho a mais, mas eu não fiz 10. Aí eu sempre começo falando, então, de 0 a 10, que nota você se dá se o 7 não vale? Aí não, 6,9. Eu falo, não, é só o número inteiro. Tá, então 6. Aí você já vê que tá um pouco abaixo ali do que precisava. Então tá, o que falta para isso virar um 8? E aí a gente começa a questionar ele, né? É criar essa consciência que você falou. Então, isso é algo que os pais podem fazer com muita facilidade e precisa ter paciência, tá? Pra fazer isso, porque eles não sabem se autoavaliar. É difícil até para os adultos, às vezes, né? Então, para adulto funciona muito, não precisa tirar o 7, se você tiver um bom autoconhecimento ali, pra você não mentir para você mesmo. Mas para as crianças a gente faz essas brincadeiras aí que funcionam bastante. Olha, autoavaliação, a gente costuma brincar. Quanto você acha que você tirou na prova? Quanto você acha que você pode tirar com esse estudo? E aquilo que eu falei, o Guilherme, ele aproxima muito bem a nota que ele vai tirar. Eu acho que eu tiro um 6,5, 7. Você acha que tá bom? Muita consciência. Tá bom, tá acima da média. Então eu brigo com ele que a média que vale para mim é a média da turma, né? Você tem que estar acima da média da turma. Eu passei da média da escola. Então, ele tem aquela tranquilidade em excesso. A Gabriele compete muito com ela mesma e ela jamais se daria um 10. Sou nota 10 nos estudos. Eu acho que a Carol ainda é cedo para esse tipo de avaliação, mas, enfim, acho que a diferença é o que nos apaixona aqui em casa. Saber quem tem filhos que não são colocados para competir de forma igual é o nosso desafio. E os pais devem fazer uma autoavaliação da sua postura? Acho que precisa ter assim, não é uma questão de certo e errado, sabe? Acho que a gente fez as coisas que a gente fez porque era o que a gente sabia fazer. Então, acho que não cabe aqui o julgamento de se tá certo ou se tá errado, ou a culpa de, meu Deus, eu fiz tudo isso errado até hoje, né? Então, é muito mais uma questão de, ok, tem um jeito diferente de fazer que pode ser mais leve. E é esse o meu objetivo aqui, é transformar essa jornada escolar em algo mais leve, tanto para os pais quanto para os filhos. Porque, sim, para as crianças, eles querem tempo livre e eles precisam de tempo livre para ser criança, para ser adolescente, para tentar fazer parte do grupo que eles querem fazer parte. Então, os pais precisam estar atentos a isso, mas não é certo ou errado, assim. E essa autoavaliação, acho que serve para todo mundo o tempo inteiro, né? Você parar e ver, será que eu estou indo no caminho que eu quero ir? Será que as técnicas que eu estou aplicando estão funcionando? Porque muitas vezes nós queremos replicar para os nossos filhos o que talvez funcionou no nosso tempo, na nossa época, né? Muitos dos nossos filhos talvez não estarão brigando por um vestibular daqui a alguns anos, estarão brigando por bolsas em escola que vão levar em consideração o perfil de aprendizagem, o perfil de relações sociais. Então, não é só nota, como você bem falou, né? A SPM, Gustavo, que é a Faculdade de Superior de Propaganda e Marketing aqui, que é a melhor faculdade de marketing que tem, enfim, pelo menos é o que sai nas revistas lá, eles não, como essa questão do coronavírus, tal, não pode ter o vestibular,
hoje a aprovação lá vai ser via entrevista. Que é como se aprova nas principais escolas do mundo, né? Nos Estados Unidos é assim, na Europa é assim, na Ásia não tenho muito conhecimento, mas, enfim, se avalia, primeiro, comparativamente, como que o aluno era em relação à turma, mas não é o único, nota não é o único critério, né? Envolvimento social, práticas esportivas, como que a pessoa cuida dela mesma, tudo isso é levado em consideração. Agora, tem um ponto, ainda para não deixar de lado as técnicas de estudo, o Strambeck Targino perguntou sobre leitura dinâmica. Eu não sei o quanto você valoriza. Eu nunca fiz um curso de leitura dinâmica, nunca me preocupei com querer ler mais rápido. Mas eu leio muito rápido. Eu acho que é resultado do hábito. E quanto mais livro você lê, mais habilidade você em lidar com as palavras, você tem noção de como... Se você lê o segundo, terceiro livro de um mesmo autor, você já tem noção de como ele escreve. A tendência é que você leia o segundo, terceiro livro mais rápido que o primeiro. É um pouco... É hábito mesmo, né? Talvez a técnica da leitura dinâmica funcione. Eu não sei se você tem experiência com isso, Bruno. Para adultos e para jovens também. Assim, normalmente, quando que você usa leitura dinâmica? Quando você não gosta de ler, né? Então, eu preciso ler aquilo e preciso ler rápido. Mas tem algumas coisas quando você vai estudar a leitura dinâmica que você experimenta e começa a fazer sentido. Eu acho que assim, se você gosta de ler, não pode tirar o prazer de ler, porque assim, se fica aquela cobrança de, nossa, eu preciso ler rápido, não é prazeroso, né? O prazer não está na leitura, está em terminar, e aí não sei se faz sentido. Mas, por exemplo, a nossa velocidade de interpretação de sons ou de palavras e conteúdos é muito menor porque a gente fala devagar. Então eu consigo interpretar muito mais palavras lendo um livro, né? Então, se eu não me engano, um ser humano lê em média 300 palavras por minuto, né? Alguma coisa assim. Então eles fazem umas contas assim de quanto que você precisa ler para quanto tempo você precisa para terminar um livro médio, assim, alguma coisa assim que em uma semana dá para ler um livro, né? Se você se dedicar. Mas a falta de hábito é que é o problema, né? Então, assim como na academia, se eu não tiver o hábito de estudar, se eu não tiver o hábito de ir na academia, de malhar, eu vou lá um dia, eu vou fazer um exercício com peso super leve e vou ficar todo dolorido. Então, o cérebro cansa também. E a diferença é que a gente não tem células de sentir dor no cérebro. Então, por isso que a gente não percebe quando o cérebro cansa, e aí o que acontece é a atenção vai para outro lugar. Então, técnicas de leitura dinâmica são muito boas. A gente tem algumas coisas que você pode aplicar que eu usei, assim, quando eu tinha que estudar bastante, que melhoram a velocidade de leitura sem perder a compreensão, mas eu posso te falar assim que perde o prazer de ler, né? Você lê mais rápido, assim, é tipo aquele livro que é só enrolação, que é um livro que, putz, o autor teve que preencher o livro, ele não tinha conteúdo de fato e falou, vou falar a mesma coisa 18 vezes de maneiras diferentes. E aí você usa uma leitura dinâmica. Mas se é para gostar de ler, não recomendo. Tem um comentário bem legal. Renata Moreira 2146 colocou aqui. Chego cansada do trabalho. Tem que dar atenção à família, atividades domésticas. Como ter energia? Eu acho que ela está tentando ler no horário errado. Ela tem que ler de manhã, né? Pague-se primeiro dos investimentos. Você primeiro investe para o futuro, depois você escolhe o estilo de vida. No estudo é a mesma coisa. Se não está funcionando no fim do dia, é porque antes de trabalhar, talvez seja melhor chegar 15, 20 minutos antes, mais cedo no trabalho, e aqueles 20 minutos de leitura vão render mais do que 1 hora à noite. Sem dúvida, a organização e a gente precisa mudar esses hábitos para ver o que torna a gente mais eficiente. Mas eu fiz uma entrevista com o Cadu Lemos falando sobre o estado de flow. Não sei se você já leu esse livro. E aí, uma das coisas que ele sugeriu é assim, cara, tá travando, não tá conseguindo ir, vai fazer uma caminhada. E assim como a neurociência prova isso que você fala do cérebro descansar, que a gente ativa circuitarias diferentes quando a gente está estudando uma matéria diferente, entre exatas, entre humanas, tanto faz ali. Quando eu saio para caminhar e eu saio daquele problema que eu não estou conseguindo resolver, o meu cérebro dá aquela descansada e quando volta fica muito mais fácil. Então, às vezes, para ela, dar uma caminhada antes de chegar em casa ou voltar para o trabalho caminhando, criando um hábito talvez mais saudável, não sei, né? Vai ajudar ela a conseguir estudar melhor de noite também. Então, pode ser uma das soluções. Realização de provas simuladas, né? Funciona? Provas simuladas, você testar seu conhecimento, ajuda? Assim, se o meu objetivo é fazer se eu estou estudando para fazer uma prova, a melhor coisa que eu tenho que fazer é fazer um simulado. Porque, assim, não adianta nada eu treinar para, sei lá, fazer motocross e tirar carta de carro depois. Eu estou treinando para uma prova e vou fazer outra depois.
Então eu preciso simular exatamente aquela prova que eu vou fazer. Essa é a melhor coisa que tem, se é vestibular, concurso, né? E outra, o teste, né, realizar testes é uma das coisas que mais cria memórias de longo prazo. Porque quando você acerta, legal, você sabe o que está estudando. Quando você erra, o seu cérebro, de uma maneira inconsciente, quando você tem uma mentalidade de crescimento, que eu vi que já comentaram aqui em algum lugar da Carol Dweck, quando você acredita que o erro faz parte do processo de aprendizado, o seu cérebro sabe que eu fiz isso aqui, mas ele não tá legal, eu preciso aprender um pouco mais. E ele fica mais atento para quando você tem outras informações. Então tem vários estudos mostrando assim que o fator teste, enfim, seja resolvendo exercício, seja você se testando ou alguém perguntando para você, né, é uma das melhores coisas que você tem para forçar a memória e, de fato, transformar aquilo em longo prazo. Sabe um negócio legal que eu faço, Gustavo, que é o meu método de estudo? Eu estou aqui estudando sobre educação para ajudar mais pais e mais mães a despertarem o gosto pelos estudos dos filhos, entenderem um pouco mais os filhos. O que eu faço? Eu entrevisto um monte de gente, eu leio vários livros, eu estou sempre estudando, eu coloco muita coisa na prática com os meus alunos e eu vou lá e eu tenho um canal no Telegram com os pais que eu faço um áudio depois da live falando, ó, gente, os pontos mais importantes são esses aqui. Porque é o meu resumo que eu ia fazer já para mim, eu faço e compartilho com os pais. Então já é um jeito que eu uso para estudar e criar conteúdo também para os pais e ajudar eles. Quem faz um bom resumo faz isso até um negócio, né? Só para a gente, eu não vou poder estender muito, daqui a pouco começa as provas do meu filme, mas só para fazer um contra-exemplo que você falou, eu acredito que fazer um simulado, fazer uma prova simulada ajuda bastante. A gente faz isso em casa, a gente imprime para os nossos filhos, mas uma prova simulada me prejudicou no passado, quase me prejudicou. Sabe que quando eu estava no segundo ano do colegial, atual ensino médio, ainda não existia a figura do treineiro nos vestibulares, né? Prestar o vestibular e você acabar passando, só que não podia se matricular na faculdade. E eu, no segundo colegial, passei em duas faculdades muito importantes, Unicamp e a USP aqui em São Paulo. Aquilo me acomodou de uma maneira no terceiro colegial, que por pouco que eu não passo no ano seguinte. Passei no penúltimo lugar na engenharia ali, mas por acomodação. Foi a primeira vermelha que eu tirei na minha vida. Foi na última prova de história do terceiro ano colegial, por acomodação, por ter deitado nos louros do sucesso. E ali eu aprendi uma lição muito importante. Por pouco eu fiquei fora da faculdade e eu nunca mais repeti esse erro na minha vida. Mas tem que saber o momento certo também de se testar, né, e de se preparar. É parte do processo do sucesso numa nota e nas escolhas da vida, né, Bruno? Sem dúvida nenhuma. Que legal essa história, não sabia. Que bom que você... E aí entra naquela parte de conscientização que você falou, né? Com certeza. Acho que consciência é tudo, né? Consciência, repito, gera desconforto, né? Quando a gente conscientiza, a gente dá uma dica, a gente dá um insight, não é só para motivar. Eu dou muitos insights para trazer desconforto para as pessoas, mas esse desconforto faz as pessoas procurarem mais informação, transformarem suas vidas, fazerem as contas e entenderem de assuntos que estão faltando. Eu acho que o processo... que às vezes falta para a criança chegar bem numa prova, falta para o adulto chegar bem nas ferramentas. Bruno, fantástico papo. Continuo seu fã, cada vez mais fã, usando seus conhecimentos aqui para a minha família, né? Sempre buscando algum insight para colocar na vida, no dia a dia dos estudos dos meus filhos. Espero que você tenha muito sucesso aí. Espero ter trazido para os meus seguidores uma ótima indicação de um canal a ser seguido aí para ajudar na formação dos seus filhos. Muito legal esse papo. Agradeço você ter topado também falar com as mães e os pais que me acompanham aí. E eu descobri que muitas não te conheciam, então foi muito legal que eu recomendei você bastante, porque eu acho que as escolhas, o questionamento sobre as escolhas inteligentes que você faz é muito positivo e traz muita consciência, né? Então, obrigado você por ter topado também.